Jacilita fez uma série de observações que eu concordo, não tem o que discordar, e a Tânia também retomou o tema da exposição, do título, né, que tem um eixo, né, e eu acho que todas as questões do eixo nós tratamos. Com relação à centralidade, eu acho que a gente, de certa forma, se antecipa no processo de discussão da centralidade. Não dá para eu tomar as centralidades existentes hoje, e eu cheguei à conclusão disso observando aquele conjunto de obras, sistema viário, sistema de transporte, que somente o governo do Estado está fazendo. Isso muda completamente algo que é mais importante do que a discussão da centralidade, que é a acessibilidade. A acessibilidade trabalha cada zona de planejamento em relação ao total. Ela me vai gerar muito mais informações e me produzir uma matriz de acessibilidade que eu até agora não vi, não sei nem se está sendo elaborada, né? Então, acho que o que eu pretendi alertar é a dificuldade de você pensar a centralidade hoje. Quando a gente observa aquela área do Iguatemi, não é? E observa o conjunto de obras e linha de metrô, linha de VLT, a própria rodoviária, a articulação disso com aquele território todo, né? Centralidade de quê? Pode gerar acessibilidade. Agora, centralidade de quê? Não é? O Iguatemi hoje virou uma ilha. E não existe qualquer relação de atividades naquele espaço. Você tem um trechinho lá, que é Tancredo Neves, que não é nada. Eu não sei quantos empregos existem nessa área, que é um elemento importante na discussão da centralidade. Apenas sei o seguinte, que no centro tradicional ainda se mantém, segundo alguns trabalhos feitos até por empresas que querem se instalar por ali, uma quantidade de emprego significativa. Mas eu não sei se há condição de ampliar a oferta de empregos, eu não sei a capacidade de saturação daquela área, mesmo porque muitas vezes a prefeitura fala em criar um centro municipal. Aí depois diz que não vai fazer mais. Então, é fundamental e estrutural, por exemplo, esse equipamento numa dinâmica naquela área, sobretudo numa perspectiva de centralidade. Agora, eu acho que nós estamos ainda na discussão da acessibilidade, da matriz de acessibilidade, que ela vai gerar uma série de subsídios para nós concluirmos, inclusive se aquele desenho da estrutura urbana dos planos anteriores, que foi, de certa forma, reproduzido a partir do que o Plano gerou, se aquilo se mantém. Só que muita coisa na cidade mudou e o brutal investimento em transporte que está se fazendo nessa cidade, sem estudo de uso do solo, pode nos deixar, muitas vezes, para ir no popular, com as calças na mão. Obrigado, professor Luiz Antônio. Passando a palavra para a Jacilita Cerqueira. Bom, com a fala do professor, dos professores Armando e do professor Eleodoro, e ainda com relação à fala anterior do professor Luiz Antônio, duas coisas eu acho que poderia comentar aqui. Uma em relação, quando o professor Luiz Antônio comenta a questão da cidade se transformar, se criar uma cidade plana, em cima de uma cidade que tem uma morfologia bastante acidentada. E ele fala muito na questão da gente estar tentando transformar a cidade plana, uma cidade plana, meio que à força. E uma questão técnica que me incomoda muito é a questão da impermeabilização da cidade, que diz respeito a essa alteração nos índices e parâmetros urbanísticos que
ocorre com a nova LOAS e com o novo plano diretor. E em que sentido, o que é que se pretende fazer em termos de drenagem urbana? Que sistema de drenagem a gente está pensando para comportar essa nova cidade com esses novos índices que a gente está propondo? E uma outra questão em relação à centralidade e acessibilidade, foi colocada pelos professores, a centralidade, o que se chama de centralidade ali na Barros Reis, Acesso Norte e Iguatemi, principalmente ali do Acesso Norte, é uma coisa que foi pensada com o Plano URB, né, com o Plano Diretor de 85. E tudo que foi feito de lá para cá foi pensado, voltado para essa centralidade lá. E essas outras centralidades que a doutora Tânia tocou aqui, que existem na cidade, de que forma elas estão sendo pensadas para que elas não sejam tão, como eu posso dizer isso, justamente a questão do espaço público, né? Como vai se pensar em fazer essa centralidade e transformar aquela centralidade, por exemplo, a senhora tocou no assunto da Lima Silva, como está se pensando essa centralidade de modo que os espaços públicos eles sejam fomentados, as pessoas possam usar os espaços públicos e não se crie uma centralidade, considerando, claro, a questão da escala, uma centralidade que a acessibilidade seja muito difícil, como ocorre com aquela centralidade ali da área do Retiro, do Acesso Norte. Isso também é uma preocupação. Eu gostaria de saber como isso está sendo pensado no plano diretor. Obrigado, Jas. Eu vou passar aqui a palavra à doutora Tânia Scofield. É o seguinte, primeiro eu queria falar da questão dos planos setoriais. Eu acho que tem uma diferença entre, e há de fato, né, entre os planos setoriais e o PDDU. A gente tem hoje um plano municipal de habitação, que foi inclusive da época da professora Ângela Gordilho, quando secretária de habitação. A gente tem uma minuta do plano de saneamento, né? Na quarta-feira eu levei 2 horas conversando com o professor Moraes, né? E assim, como ele disse, ele defende aquela minuta, estava quase pronto o plano de saneamento, e a gente tem que entender o plano de saneamento como água, esgoto e drenagem e resíduos sólidos, né? Embora água e esgoto seja, ou seja, da competência do Estado, uma competência que é dada pelo município, né? Mas o município tem que tratar, inclusive, de um plano como um todo. A gente tem um plano de mobilidade que ainda não iniciou, né? E por conta de um plano que ainda não iniciou, evidentemente que isso não pode prejudicar um PDDU, né? É claro que, assim, se a gente tem a minuta do plano de saneamento, o plano de habitação, e a gente está trabalhando esses planos. Por exemplo, agora tem um plano que eu acho um trabalho muito bom, que foi feito o plano, não exatamente, mas é o plano ambiental da Bacia do Ipitanga, né, que também está sendo incorporado. Né? Mas eles têm, evidentemente, um caráter diferente quando é um plano setorial de um plano diretor de desenvolvimento urbano. E no caso da mobilidade, é claro, eu acho que algumas coisas, ou seja, eles vão, porque ao nível de plano específico, ou seja, setorial, eles vão avançar mais, eles vão ter mais, vão detalhar, né? Mas as diretrizes vão estar no PDDU e vão ter que, enfim, incorporadas. Evidentemente que a gente está conversando. O Chico Luiz, que é o coordenador do Plano de Mobilidade, que é uma das pessoas que tem discutido, né, muito e tem estudado mobilidade em Salvador, a gente está conversando muito com o Chico no sentido da discussão de plano de mobilidade com o PDDU. Essa questão da centralidade, quando eu citei aqui essas centralidades que já existem hoje, no meu entendimento, já tem um caráter de centralidade, pequena centralidade, vai ter um papel muito importante, não só dentro da cidade de Salvador, mas no seu entorno,
né, como eu citei o caso da Liberdade, não é criar centralidade, elas existem, né? É assim, e quais os instrumentos que a gente tem da política urbana de forma que a gente possa, ou seja, qualificar naquilo que é necessário, entendeu? Porque cada centralidade também ela tem situações diferenciadas. Instrumento da política urbana que eu possa usar em Liberdade pode ser que não seja o mesmo que eu vou usar em Cajazeira, não sei, estou só dando um exemplo, né? A Liberdade tem hoje a 12ª maior população de bairro de Salvador e coincidentemente, é o 12º bairro mais denso de Salvador, quando eu estou falando de densidade demográfica, né? Mas, assim, ela tem uma centralidade ali que, eu acho que, e uma coisa importante, quando o professor Eliodoro fala da economia do segundo circuito, né? São nessa centralidade, essa economia, ela é mais forte, né? Porque quando a gente trabalha com os dados da RAIS, que nos dá exatamente como é que as atividades econômicas estão distribuídas na cidade, né? Que utilizam os dados para isso, elas não estão nessas áreas, mas ali tem uma economia informal muito forte, né? Eu lembro que a primeira reunião que nós fizemos, a primeira oficina de discussão, quando a gente foi primeira, para poder informar que a gente ia começar a trabalhar um projeto, que a gente ia fazer inúmeras oficinas, que a gente ia discutir todo o projeto com eles, mas na primeira, né, quando nós olhamos a lista, acho que, não sei se o Calvin estava lá, a lista de inscrição, tinham 100 ambulantes, só ambulantes tinham 100. E qual era a preocupação deles? Vou me tirar daqui? Né? Quando para a gente, assim, aquela economia, enquanto a gente não tiver uma mudança na economia do país, uma mudança na economia dessa cidade, né, é a atividade que precisa ser, inclusive, fomentada, porque faz parte de uma grande parcela dessa população, então tem que ser, né? Enfim, agora, tem uma coisa, Cal, que assim, eu acho interessante, que eu vou lhe dizer sinceramente, eu vim para cá também para ouvir, não só para responder, entendeu? Assim, no sentido assim, que a gente está, né, nessa discussão e que, né, a gente precisa ainda ouvir muito. E aí, quando você fala a questão de como é que a gente vai resolver a questão, o que é que está no PDDU, o que é que está na LOUS, veja, a LOUS está, e eu diria assim, especificamente os parâmetros urbanísticos, né? Eu acho que essa é a grande questão, porque quando eu falo do PDDU, que eu estou falando da macroáreas, é que a gente não vai trazer especificamente os instrumentos da política urbana por bairro, e nem cabe, entendeu? Enquanto que os parâmetros urbanísticos tem que estar por bairro, tem que estar por rua, tem que estar especificamente, porque aquilo ali tem eu diria assim, é como a cidade vai... É a estrutura da cidade. Se eu vou utilizar aqui um CAN, o CAB, o recuo, o gabarito de altura, etc. e tal. Mas quando a gente está falando dos instrumentos da política urbana, ou seja, de instrumentos como direito de preempção, direito de outorga onerosa, enfim, ZEIS e todos os mais, né, esqueça ZEIS, e todos os outros, a gente está... Eu não diria assim que a gente trata os instrumentos ao nível da macroárea, porque dentro da macroárea tem uma heterogeneidade muito grande, né? Ainda que a gente vá rediscutir macroáreas, ainda assim, senão você faz uma subdivisão que você chega a uma outra categoria, né? De macroáreas, né? Mas ainda assim a gente ainda tem uma subdivisão lá dentro que é a partir dessa divisão que a gente vai trabalhar os instrumentos da política urbana. O que eu sempre digo assim, não é especificamente bairro, mas aí eu lhe faço, assim, eu volto para você também a sua pergunta e que você me devolva depois como é que você viria, né? De que forma a gente poderia trabalhar isso e dar conta, né, de trabalhar esses instrumentos no PDDU. É claro que é LOUS para mim, especificamente, a gente vai trabalhar os parâmetros urbanísticos e, enfim, em outras áreas mais.
E a outra é a seguinte, eu não consigo separar acessibilidade, uso do solo, centralidade, né? Como não consigo separar também a habitação daí que está dentro do uso do solo. Então, eu só consigo ver uma coisa, numa questão única, e daí é uma grande dificuldade. Porque, normalmente, você tem aquele que só trabalha com acessibilidade e mobilidade, né? E para a gente trazer todas essas questões e trabalhar o uso do solo, porque eu não consigo ver também mobilidade e acessibilidade sem essa relação direta, não existe uma coisa sem a outra, né? Quando a gente está pensando nesses novos, diria assim, modais que estão sendo implantados nessa cidade e criando novos corredores grande transporte de massa nessa cidade, né? Eles, assim, no meu entendimento, eles podem configurar uma outra cidade, mas eles podem desconfigurar também a cidade. E para não desconfigurar a cidade, pelo menos naquilo que a gente entende o que é a cidade, a gente tem que trabalhar o uso do solo a partir, né, de projetos que estão sendo implantados, né? Porque aquela história, está se fazendo PDDU, outro dia eu vi em alguma dessas audiências públicas, está se fazendo PDDU e o governo do estado e a prefeitura de Salvador está implantando alguns projetos. Sim. Né? Agora a gente vai ter que trazer esses projetos, fazer, né? Assim, quase assim, é pacífico, no sentido de que foram implantados antes do, né? E a outra coisa, quando a gente está falando daquilo que vem do EPUX, eu acho que também o EPUX trabalhou também um planejamento de longo prazo. Então, assim, tem coisas que, de fato, o momento da implantação, tudo bem, que eu acho que a gente está um pouco atrasado nas vias transversais, porque por isso o miolo é tão segregado, né? A paralela, ela teve, na verdade, um papel importante na segregação do miolo, dessa área do miolo. Hã? Não, coisas distintas. Ela é de 73, 74. Eu estou dizendo assim, o miolo, né? Assim, essas vias transversais, se elas já tivessem sido implementadas antes, ela deu do EPUX. Do Plandurb, é de 70, exatamente. Só que, assim, a ocupação que a gente tem hoje no miolo não é a mesma que a gente tinha há 40 anos atrás, evidentemente. Mas ela deveria ter sido implantada pelo menos no início desse século, né? Porque, aí que eu disse, com a paralela que segregou o miolo, né? Porque criou exatamente uma linha entre o que a cidade, né, dita formal e toda a ocupação. Até 2000. Então ele estava exatamente no tempo, no horizonte correto. Não tem ajuda correta. Acho que é isso. Sim, a outra coisa que eu acho que, assim, eu não vejo que nós estejamos trabalhando essa cidade como uma cidade plana. Muito pelo contrário. Quem desconhece a topografia dessa cidade, a geomorfologia dessa cidade, assim, a gente está falando de técnicos, eu também sou técnica, sou arquiteta e sou urbanista. E agradecer a doutora Thaís Scofield, e eu vou já listar a próxima relação de questionadores aqui: Daniel Colina, Marina Teixeira e João. Eu tinha Solange também no próximo bloco e a doutora Hortência no segundo bloco.